dia, pessoal. Bom dia. Hoje a casa está cheia. Bom dia, paz e alegria para todos. Bom dia, pessoal. Que sejam bem-vindos. Bom dia, turminha! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia para todos. Um excelente dia. Bom dia! Uma linda quarta-feira para todos nós. Hoje vamos tratar com a vinha de luz a lição número 11, chamado Abre a Porta. O Emmanuel, então, pegou o versículo de João, do capítulo 20, versículo 22. Vamos ler, então, para a gente poder depois fazer as nossas reflexões a respeito do que o Emmanuel nos traz, né? E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Vai ver comentário Emmanuel, né? Espera que dê um atraso aí. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecer na reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram às bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele, que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos que recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada filho guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavadores e a bênção das estações, mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe, igualmente, o sol da providência e a chuva das dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e as bênçãos das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações que os desígnios do Mestre permanecem à volta da nossa alma. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemos-nos, cada dia, às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Ok? Esse, então, foi o texto que nós vamos tratar. Eu vou voltar com ele aqui, antes da gente voltar a ver ponto a ponto. Eu acho interessante, gente, que essa lição é muito interessante, que eu falei assim, gente, cadê a porta que deu o título à lição, né? Você vai. Né? Um bom mineiro, a gente fala um ai antes de fazer algum tipo de consideração, né? Mas aí eu pensei assim, gente, mas cadê a porta? Veja, o título é Abre a Porta. Né? Bem, vamos ver se a gente consegue enxergar essa conta. Muito a propósito, o Fausto relembrou a passagem de Lucas, chamada Porta Estreita, que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Será que é isso que ele está dizendo? Abre qual porta que nós estamos nos referindo? Não é verdade? Então, essa relação que se faz naturalmente, quando você coloca a porta, você faz um link natural, então, essa passagem de Lucas, que está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas lições 3 e 5, se eu não me engano, em que ele vai tratar da porta aberta. Então, eu acho muito interessante que esse paralelo se estabelece com muita propriedade. Mas o que eu acredito que ele esteja tratando neste momento, e que nós vamos ver,
não é necessariamente da porta em si, mas do verbo, abre a porta. Né? Porque uma coisa é o verbo de você passar pela porta, outra questão é o verbo de você abrir a porta. É evidente que você não vai abrir a porta se você não tem intenção de passar por ela, ou permitir que outros passem, né? Mas em se tratando dessa circunstância, né, ninguém trabalha para o outro. Toda evolução, no sentido de evolução pessoal, toda evolução pessoal se faz com ações de você para você mesmo. Parece meio confuso, né? Isso quer dizer que eu não devo servir ao outro? Não. A ação de servir amorosamente ao outro, que é essa lei, vamos dizer, áurea, a lei fundamental de Cristo, que é amar ao próximo, né? É um processo em que você é que faz. É esse o processo de entrar pela porta estreita, é o amar ao próximo, né? Mas não é franquear esta mesma porta ao outro. Ao amar ao próximo, você está atravessando a porta da sua própria evolução. Entende? Aqui Emmanuel vai tratar, e eu acho veja, isso é uma visão que nós estamos dando, uma reflexão que estamos fazendo sobre o ato de abrir a porta. Como que se estabelece essa abertura da porta? Né? E nós vamos ver vamos tentar ver isso ao longo do comentário do Emmanuel sobre esse versículo. Então vamos. E havendo dito isso, soprou sobre ele e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Esta passagem, ela se encontra em João 20, no momento em que Jesus, depois de ter ressuscitado, né, vai se encontrar com os seus discípulos, né, para mostrar que ele estava, vamos dizer, vivo, no sentido de vivo. Né? Então ele fala, dizendo isso, chegada, pois, a tarde daquele dia, né, o primeiro dia da semana, após a sua crucificação, né, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, porque é o lugar onde ele recebeu a estocada na lança. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, é nesse momento que ele vai falar desse versículo. Então, vamos lá. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles. Eu peguei e falei assim, gente, que coisa interessante, né? Como é que ele chegou? Ele assoprou? Ele chegou e fez assim, ó. Né? Foi literalmente isso, assoprou sobre eles. Mas por que ele faria essa questão de soprar sobre eles? O que significaria esse sofar? Esse soprar, né? Sofá é o lugar onde se senta, esse soprar. Aí eu fiquei pensando assim, todos os momentos no Evangelho, e toda vez que nós vamos tratar o Evangelho, nós vimos muito sobre o Espírito sopra onde quer, né? O sopro da vida. Sempre refere-se à questão do sopro como um movimento, como uma questão de movimento. Por exemplo, tem buscando um significado de sopro, né? Aí eu vi uma definição que eu achei muito interessante, dizendo o seguinte, o sopro de Deus deu nas narinas do primeiro homem e ativou as qualidades vitais de sua criação feita de barro, Adão. E esse sopro, que é o Espírito de Deus, dá-se o nome de Ruach, palavra hebraica que significa sopro, e corresponde à palavra grega pneuma e espírito, espíritus, do latim. Olha que coisa interessante. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Está em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O sopro divino, todavia, não só dá vida de forma espiritual, mas também fisicamente, como se pode ler na Sagrada Escritura, na ocasião em que Sansão luta com o leão, enfim. No hinduísmo, né, o sopro criador é representado pelo Om, que é o mantra mais importante da tradição indiana. Muito interessante isso, né? Então, o sopro da vida, às vezes, é traduzido com aquele mantra que faz assim, que dá uma vibração, sentindo. Então, o sopro tem um sentido da própria vida, tem um sentido do toque divino. É o sopro de Deus que deu vida ao barro na construção de Adão. Vamos entender que toda a expressão do Evangelho ela é simbólica e de livre interpretação. Né? Então, eu não gosto, quando fala fisicamente, eu estou dizendo também fisicamente, é porque faz com que ele interaja, é a encarnação,
É quando o Espírito sopra em toda parte, onde ele se manifesta num corpo, então ele dá vida ao corpo. Então, esse tem um aspecto. O outro aspecto é pensando assim, será que ele fisicamente soprou? Uma vez que todas as citações, principalmente em João, que é extremamente simbólico, extremamente, vamos dizer assim, de muita profunda interpretação, né? Eu imagino que talvez sim. Por que eu digo isso? Porque, veja, isso para mim é uma suposição. Eu estou colocando uma suposição porque eu não sou um estudioso profundo do Evangelho. Eu estiver observando algumas coisas e consegue fazer ligações. Então, o sopro tem essa conotação, né? A conotação de insuflar vida, de insuflar, vamos dizer, matéria divina ou inspiração divina. E sopro também, nesse sentido, pode ter a conotação de uma profecia, de um ato, de uma manifestação. Por quê? Porque naquele tempo, as profecias eram expressas quase como uma pantomima, não é? Então, por exemplo, eu sempre vejo isso, quando fala, por exemplo, que Jesus, quando entra no templo, que ele chicoteou os mercadores, não, ele não fez isso. Todas as ações dele foram simbólicas, ele trançou uma cordinha que era usada para tanger os animais, os cabritos, enfim, que eram dados como oferendas. E ele virou um banco para simbolizar, né, que o banco era onde se faziam trocas, comércio, daí a palavra banco, mas não necessariamente dessa circunstância, mas os banquinhos dos negociantes. Então ele não fez nenhum gesto de violência, que não cabe em Jesus violência. O que ele fez foi uma pantomima para poder representar de que ali não era um local para fazer comércio, era um local de adoração, um local de aprimoramento espiritual, de crescimento espiritual. É um local de bênçãos, não um lugar de troca. Mas, aquele tempo, não se falava assim, olha, fulano, não faz trocas aqui não. Quando ele tinha um aspecto de uma formação de cunho elevado, né? Vamos dizer, me surgiu a palavra, gente, que coisa de velhinho que esquece as palavras, né? Como era uma profecia, elas eram representadas através de pantomima, porque era forma, era uma tradição de milhares de anos que havia aquele tempo. Então é muito provável que Jesus, ao se encontrar, é claro, se apresentando como Espírito, ele tenha feito a ação e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então ele está fazendo essa pantomima, né, profética, vamos dizer, com aspecto profético, para ter essa conotação profética, colocando que era o Espírito Santo, que ele poderia apenas soprar. Porque o sopro, no momento que ele sopra, a Ângela Alac falando, por ele se referir ao hálito divino. Sim, de fato. Naquela representação que estava falando de Adão feito de barro e soprou nas narinas de Adão e com isso concedeu-lhe vida, né? Então fala-se do hálito divino, quer dizer, é o sopro da vida, dar à massa material das composições biológicas o espírito que efetivamente dá vida ao homem, né? A vida é constituída pelo espírito. O ser humano vai evoluir, pode ser que ele evolua tecnologicamente, nos seus conhecimentos, nas observações, com utilização de microscópio, com a descoberta de novos materiais, e constituir um corpo biológico perfeito. No entanto, apenas o que é dito toque gnóstico, ou hálito divino, que vai dar vida a esse conjunto de massa biológica que funciona, né, com descargas elétricas, com fluxos de fluidos e questões assim, porque são ferramentais de expressão da vida real, que é do espírito. Por isso que o hálito divino é o que, na manifestação, vamos dizer, de percepção, ele sopra na narina do barro, do Adão, né? Então, quando ele sopra, além de ter uma expressão, talvez profética, de pantomima, de representar o sopro, de dizer é vida, é uma manifestação verdadeiramente divina, assim como o hálito de Deus, né? Como chamado de hálito de Deus, então ele sopra e diz, recebei o Espírito Santo. Se ele falasse, recebei o Espírito Santo, tá, não, mas ele fez uma pantomima para a apresentação desse Espírito Santo, para ter as conotações talvez proféticas da questão ser colocada. Ele sopra, né?
Ele sopra, então as pessoas recebem, eles percebem, olha, estou recebendo o Espírito Santo. Lembro da oração, porque a fala da Alda parece uma oração inteira, tão maravilhosa, falando das estrelinhas, e às vezes eu fecho o olho, quando eu sinto isso, eu sinto como se as estrelinhas batessem no meu corpo, e enchessem meu corpo de energia, né? Imagina, minha necessidade material se ela soprasse. É como se soprasse. A gente tem essa necessidade de transmutar as nossas sensações com referências materiais, de toque de uma chuva caindo sobre o corpo, sobre a cabeça, e a gente sentindo aquela água batendo, aquela gotinha batendo, se desfazendo e transformando energia em nosso corpo. É fácil de assimilarmos, né? Talvez fosse fácil assimilar a mensagem sendo dada quando ela é representada através de uma pantomima, né? Ele fala, recebei o Espírito Santo. Podíamos também fazer divagações a respeito de o Espírito ou um Espírito Santo, mas no caso seria o Espírito Santo, uma vez que estava se referindo efetivamente às manifestações de vida do Cristo, que é o nosso mestre, que é a expressão de maior perfeição que nós temos, que tem na Terra, né? É o Espírito de maior perfeição. E ele, então, como representante de Deus, ele sopra, pneuma, ele transmite a vida, o Espírito divino. Por isso o Espírito Santo, né? Eu acho muito interessante isso. Mas vamos ver como é que Emmanuel vai tratar essa questão, para a gente continuar reflexionando. Veja, eu não estou querendo trazer aqui, é muito importante que a gente entenda, nenhumas definições de ordem definitiva. Não é definir, dar fim. Não. Eu quero trazer ideias, né? Nossa intenção aqui é trazer ideias com um olhar sob o ponto de vista do que nós temos visto do Espiritismo, né? Buscando o tempo inteiro as questões que possam ter relevância em nosso coração e que possam ter similaridade com o nosso dia a dia, de forma a descobrir a cada análise, a cada estudo, recursos para poder fazer transformações em nossos corações, em nossas atitudes, reforçando a nossa confiança em Deus Pai. Porque, no final das contas, como foi dito para Marta, né, isso é o que importa, né? É construirmos o crescimento do nosso espírito eterno. Então, vamos conversar. Eu gosto quando vocês colocam sugestões, colocam perguntas, né? Mesmo que eu não saiba responder, nossa disposição aqui talvez não seja responder, mas reflexionar sobre elas, né? Analisarmos, vermos se as coisas que nós estamos ouvindo, aquilo que nós temos como certo, de fato é certo, e se isso tem sido positivo na nossa vida. Vamos ver se a gente consegue tirar dessas nossas conversas, dessa reflexão, conhecimentos e reflexões que nos auxiliem a estarmos mais confortados, a termos mais confiança em nosso Mestre Jesus, caminharmos com mais alegria. A nossa ideia é essa, e não dar aulas, dar definições, não, conceituar para o nosso próprio crescimento. Então, por isso que é aberto, é importante que vocês participem, que vocês questionem, e digam, não, você está falando uma bobagem aí, não tem isso não. Aí eu falo, que bom, porque nós estamos aqui aprendendo, né? Ninguém pretende ser assim tão, vamos dizer, sapiente, não é uma palestra, é uma reflexão que fazemos juntos, isso que é importante, né? Eu estou aqui tentando a gente conduzir. Então, vamos lá, o que ele fala, Emmanuel? Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos, nas primeiras manifestações depois do Calvário. De fato, ele vai comentar por quê. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando, recebei o Espírito Santo. Né? Então ele está lembrando da passagem, como ela se dá, né? Contextualizando, foi a primeira reunião que foi feita depois que se observou que Jesus havia ressuscitado. Então ele se apresenta, né, o tempo todo fala-se que ele apresenta de uma forma material, pode ser que ele faça uma manifestação material. Hoje nós entendemos que, evidentemente, ele utiliza da mediunidade dos seus súditos, né, para poder se materializar e se manifestar e conversar com os súditos. Mas não precisamos entrar nessa seara do questionamento disso ou não, porque nós entraremos em aspectos que para algumas religiões são dogmáticos e não tratamos aqui desse assunto. Queremos ver aqui o que podemos absorver do seu ponto de vista moral. Né? O interesse que isso tem. Então, veja, comparecendo na reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida. O que é divino no espírito que é espalhado? Aí ele trata a questão do espírito como um tônus. Você lembra quando a pessoa fala assim, hoje eu não estou com espírito de
Não estou com espírito para isso, não. Né? A gente fala assim, não estou com espírito para isso, não. Né? Eu estou com espírito para alegria. Né? Então, isso está se referindo, quer dizer, que é uma outra acepção que se dá para espírito, como tônus. Eu estou no tônus da alegria, eu não estou no tônus da tristeza. E ele está trazendo, então, aqui um tônus, ele chama de espírito aqui, o tônus de amor e vida. As disposições, as vibrações de amor e vida, as disposições de amor e vida. Veja, quando Jesus ele se aproxima, ele não precisava nem do ato de soprar, ele aproxima. Eu lembro que é muito interessante quando fala de pessoas que já estão com um grau de vibração mais elevado, né? Conta a história de uma mulher que foi ser atendida pelo Chico, ele entrou na fila para ser atendida, aquela fila imensa. Quando ela estava assim, mais ou menos 4, 6 metros, de repente ela sentiu as vibrações, ou tônus, o espírito de amor e vida que era emanado por Chico, e saiu da fila e falou, não preciso não, já fui atendida. Imagina quando Jesus chega, o seu próprio tônus, o seu espírito, a sua vibração, o seu estado de espírito elevado, está vendo? O mesmo tipo de espírito que está sendo falado, ele se espalha porque é um espírito de amor e vida. E aí ele exclama porque é verbo, ele exclama porque é ação. Recebei o Espírito Santo. Olha que interessante. E olha que ele fala de uma forma até imperativa, recebei o Espírito Santo. Aí isso nos remonta, e aí que vai vir a explanação que eu acho, que eu estou considerando que o Emmanuel quis dar, quando ele coloca o título, abre a porta. Então ele diz, recebei o Espírito Santo. Tá certo? É necessário que eu abra a porta para que eu receba essas vibrações de amor e vida e seja movido por ele, seja tomado, seja motivado por ele. Né? As minhas ações sejam motivadas pelo espírito de amor e vida. Aí o que Emmanuel vai falar? Porque não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Né? Por que eu acho que essa pergunta do Emmanuel é extremamente pertinente? Porque, às vezes, a gente tem uma tendência de esperar da divindade, principalmente de Jesus, que haja atos originários das suas disposições de amor que nos chegue a revelia da nossa vontade, apenas porque nós pedimos, porque nós não sabemos o que pedimos. O tempo inteiro nós temos observado, na medida que a gente vai estudando, e tem umas referências dessa no Evangelho, muito interessante, em vários momentos, né, em que as pessoas chegam para Jesus e falam, Jesus, me ajuda. Eu estou generalizando assim, né? E o que Jesus responde? O que queres que te faça? Já perceberam isso? Jesus não chega e faz assim, não, você está aqui, ó, puf, vai. Nós fazemos muito isso. Né? Às vezes a gente encontra uma pessoa numa determinada circunstância e fala assim com ela assim, não, você está com fome, toma aqui comida. Às vezes a gente chega para a pessoa e fala assim, não, você está precisando E olha que nós não somos psicólogos nem nada, né? Você está precisando de um corretivo. Né? A gente fala mais fácil isso do que dar de alimento, né? Está precisando de um corretivo. A gente sabe, a gente define o que o outro quer, viola o seu sagrado coração, o sagrado depositário dos seus desejos, das suas compreensões, e impõe alguma coisa. No entanto, Jesus não. No entanto, Jesus teria um poder divino de chegar e, né, passar esse poder, essa capacidade de cura, essas atribuições todas, e toma aqui, vocês são meus sucessores, sabe? Pegar uma injeção, vamos dizer assim, espiritual, né? Uma injeção espiritual cheia de poder divino, chegar lá nele, né? No coração de cada um. Ele poderia, em termo. Eu acho que ele não poderia, porque isso transgrediria a lei do livre-arbítrio, lei de Deus. E Deus, ele não criaria uma lei para ele poder ele mesmo transgredi-la. Muito menos o seu filho amado, aquele né, que na terra mais se aproxima da sua perfeição, que seria Jesus. Né? Interessante a Ana falando aqui. Só vim compreender esse sopro do Espírito Santo na doutrina espírita. No catolicismo, achava pelas explicações que recebia que era uma pomba enviada por Jesus. Muito interessante. Claro, a pomba lá, tem uma pomba aqui no fundo, aqui, ó, tá vendo?
Porque na pomba ela bate as asas, faz um sopro, é muito interessante. Mas são imagens, né? O tempo todo imagens. O catolicismo tenta buscar imagens para poder aproximar das percepções das pessoas, o que é muito válido, claro. Mas é muito bom de esclarecer e caminhar, né? Há outras acepções que a gente pode aprofundar um pouco mais. Mas veja, por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Por que não fez isso? Né? Eu não queria citar uma determinada corrente religiosa, outra, mas é muito comum a gente fazer uso de determinados rituais, né, de algumas correntes religiosas, para poder repetir quase como um mantra, assim como os hindus têm um mantra do sopro no Om, né, os hinduístas, né, como foi dito naquela pesquisa que fizemos, da gente chegar e falar assim, olha, tende piedade de mim, faz de mim uma pessoa melhor. Olha, eu não presto para nada, mas só você que é meu criador, não é só o Senhor, é meu, né? Ok, o Senhor é o máximo mesmo e tudo, mas se colocam na posição absolutamente apática, né? Imóvel, querendo, se achando indigna, né? De poder haver uma compreensão, de haver algum movimento e falar assim, não, pega essa injeção de poder divino e dá uma injeção aqui em mim, me sara. Eu confesso para você que eu adoraria. Às vezes eu estou numa situação assim que eu estou... Como é que você está, Theo? Eu estou assim, 83% bom. Né? Quando eu estou 83%, que a pilha está fraca, que eu tinha vontade de alguém me ligar no 12 volts para eu poder... Né? Mas na minha normalidade eu falo que eu estou 96%. Eu deixo 4% para um dengozinho, que ninguém é de ferro. Não precisa de alguém coçar a cabecinha da gente, falar, tadinho, eu adoro. A mulher me abraça e fala assim, meu maridinho querido, e eu amo. Meu filho, você tá bom, meu papai? Ui, que delícia, o cabelinho gostoso do meu filho. Acho uma maravilha. Isso, acho que tá tudo bem, né? A gente não dá 100% para poder ganhar esses 4% de dengo com os carinhos que a gente tem na vida. Mas veja, quem não queria, às vezes, estar meio depressivo, chegar alguém e dar uma injeção, né? Alguma coisa, né? Então, assim, e Jesus não vai impor. Deus Pai, da sua lei, jamais impõe o que quer que seja. Jamais violaria, que nós vamos ver na frente, as portas sagradas do nosso interior, do nosso íntimo. Muito embora Deus Pai seja o único que conheça a nossa intimidade, mas ele não a viola. E Jesus, como seu filho, jamais imporia, né? Ele às vezes utiliza, assim, apenas pela tradução, talvez, de linguagem, coloca o verbo de forma imperativa, para tenhamos noção da importância e da necessidade de realização, mas jamais imporia de uma forma violenta ou uma forma realmente impositiva, chegar, como eu falei, com injeção. Não, nunca faria isso. Ele é todo respeito, né? Principalmente à lei divina. Então ele vai. Ele que distribuíra dádivas de saúde, sim, ele havia curado leprosos, né? Bênçãos de paz, né? As emanações de paz que ele fez, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Recomendava que isso recebesse, mas não os impunha. Por que não impor semelhante obrigação? Por que não? Aí Emmanuel vai comentar. Veja, eu lembro sempre do título, abre a porta, né? Então ele fala, é que o mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Veja, ele poderia se justificar dizendo o seguinte, não, vocês são meus sucessores, aqueles que vão divulgar, né, o amor que eu exemplifiquei para vocês e também exemplificarão este amor. Então vocês precisam desse poder divino, mas não. Era necessário que cada um deles abrisse a porta, a sua própria porta. Que cada um deles se dispusesse a receber aquilo que ele doava como um dom, mas doava como uma sugestão que necessitava que eles as recebessem. Né? Eu acho muito interessante isso, porque nos remete a uma série de circunstâncias em que a gente percebe que Jesus, quando fala assim, onde estava, Deus, ó Deus, onde estás que não me responde? Em que mundo, em que estrela tu te escondes embuçado nos céus? Vocês já viram isso? Né? Esqueci até o nome dessa poesia, né? Mas eu aprendi quando era criança, era ótimo. Né? Porque a gente fala isso, Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Não, ele está sempre presente. O que cabe a nós é abrir a porta. Ele jamais violaria o santuário de nossa intimidade, das escolhas que nós fazemos e com isso construímos uma percepção do mundo.
Ele não viola. Ele permite que nós tenhamos atitudes e percepções que nós tenhamos escolhido, seja ela qual for. Ela nos acata. Porque se Deus fosse fazer isso, vamos pensar de uma maneira mais planazinha. Por que a gente não chegaria para ele e falasse, por que Deus não toca o coração daquele grande bandido? Eu até peço perdão se eu falo o nome de um bandido conhecido aqui, porque eu não quero mal a ele, né? Não é isso. Aquele notório bandido, por que não toca o coração daquele assassino? Não, Deus Pai, através de Jesus, nosso mestre, que aqui é o nosso mestre, aquele aqui nos orienta, está aí disponível. Ele está aí disponível com o seu tono de amor e paz. Mas nós só perceberemos o seu sopro se abrirmos a porta da nossa intimidade para que esse sopro chegue até nós. Nós já temos em nós Deus como princípio, como causa primária de todas as coisas, inclusive nós mesmos. Mas é necessário que abramos a porta das nossas disposições para poder percebê-lo. Senão não percebemos. Né? Senão o sopro divino não chega em nós, o sopro de amor e paz. Então ele fala, que o mestre não violentaria o santuário de cada filho, nem mesmo por amor. Cada filho guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o eterno Pai. Veja, cada filho guarda seu próprio tesouro. Aí tem aquela outra passagem que ele pergunta assim, onde está seu coração? Ali está seu tesouro. E olha, cada filho guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas. Por que são sagradas? Porque se é o meu tesouro, é onde eu guardo, as portas que guardam o meu tesouro são sagradas, são da importância máxima, são sacras. Não quer dizer com isso que sejam de Jesus. Percebem o que eu quero dizer? São sagradas para você. É o seu bem mais sagrado. Aquilo que tem a maior importância na sua vida é seu tesouro. O tesouro tem a conotação daquilo de maior valor. Eu sempre digo, utilizo esse termo valor como um rol de coisas. Você sempre vai dar prioridade e fazer suas escolhas segundo o que tiver no topo do rol dos seus valores. Se você, vamos querer ver uma situação, você tem assim, você vai ver que coisa interessante. Quantas mães não dizem assim, se alguém tiver que morrer, que seja eu e não meu filho? Já viu isso? Eu, como pai, falo isso também. Né? Você fica assim de lado, assim, e fala assim, morro feliz, porque eu salvei meu filho. Por quê? Porque no coração materno, no coração paterno, o filho é o maior valor que ele tem, a vida do filho. Não é verdade? Minha mãe falava assim, eu esfrego, e ela era bacana mesmo, minha mãe é famosa, tão bacana, eu esfrego o chão, mas vocês não deixam de estudar. O bem-estar dela estava em primeiro lugar? Não, em primeiro lugar para ela estava, o que era sagrado para ela, era a nossa educação. Tadinha, decepcionei ela tanto, nesse quesito, super rebelde, né? Eu peço perdão a ela por esse sacrifício. Então é isso, é o sagrado, é o que tem maior valor, sagrado do tesouro. E veja, cada filho guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas. Lembre de abrir a porta que nós estamos falando? E essas portas sagradas para a comunhão com a porta sagrada. Só nós abriremos essa porta, porque ela é sagrada conosco, só nós poderemos abri-la para se estabelecer a comunhão com o Eterno Pai. Esta comunhão com Jesus, essa comunhão com o Pai Eterno, né, ela não se dará por imposição, por mais, nem mesmo por amor de Jesus por nós. É necessário, e ele respeita Jesus como nosso mestre, como a maior perfeição existente na Terra, ele respeita essa lei divina, de preservar, porque é sagrado para cada um, as portas do seu tesouro. Então, eu não vou impor como valor maior, Jesus não vai impor para quem quer que seja, como valor maior na sua vida, esta comunhão com Deus, ou seja, a observância da lei de Deus como uma escolha principal a ser feita. E ele sopra, ele disponibiliza, mas para que esse sopro chegue e para que ele seja efetivo, é necessário que abramos a porta sagrada do nosso íntimo, onde guardamos o nosso tesouro, para que ele faça para que isso aconteça em nós, jamais será imposto. Né?
Olha como é que é interessante isso que ele colocando. Porque às vezes eu leio as coisas, a gente fala assim, porque a porta é sagrada, então essa porta é uma porta que é de Jesus. Não. É sagrada porque é de maior valor. Só eu posso ter acesso. Ela é sagrada, ela não é disponibilizada, ela não é, vamos dizer, ordinária, ela não é vulgar, ela é sagrada. Só nos momentos de grande importância, de maior valor, porque ali se encontra o meu tesouro que eu abro. Ela está falando da intimidade da minha mente. E mente não é o cérebro. O cérebro é ferramenta dos raciocínios. Mente é a conjunção entre o coração e o que eu penso. Mente é uma rede neural de matemáticas e sentimentos. E sentimentos são emoções sofisticadas, estruturadas pelo conhecimento. Né? Então, é esse conjunto que nos identifica. Olha, eu não suporto, isso faz parte da sua mente, você raciocina que você não suporta aquilo, mas o que motiva o seu não suportar são outros aspectos um pouco mais subjetivos. Então, em outras palavras, a sua alma, a sua essência. Então, aquilo que é valor para a sua essência é sagrado e jamais será violado, pelo menos não será violado por Jesus. Ele respeita profundamente os seus valores. E há você de abrir as portas desse seu tesouro, que são sagradas, por isso não são para todas, ninguém pode mexer, Jesus jamais mexeria com elas, para a comunhão com o Eterno Pai. É você quem abre as portas. O título do comentário é Abre a Porta. Mas você é que abre. Né? Ele continua para poder, Emmanuel para poder fazer uma reflexão a esse respeito. Ele fala, o Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações, mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. É que nem um casulo da borboleta. Se você chegar lá e cortar, tudo tem que ser cortar o casulo para a borboleta sair, ela não vinga, vamos assim dizer, né? Tudo tem seu tempo. Né? Tudo está aí, mas a ação de brotar é da semente. Ela tem todas as ferramentas divinas disponíveis, mas a ação de brotar é dela. Ele fala, o homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento. O adubo do sofrimento. Eu acho interessante colocar sofrimento como adubo, né? O carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Mais uma vez ele fala, abre a porta. Eu queria voltar aqui, dizendo assim, igualmente recebe o sol da providência e a chuva de dádivas. Então, veja, nessa analogia que ele faz, ele está dizendo que o sol é a coisa mais fantástica do mundo. Ele aquece, ele energiza. Então, existem 1000 providências divinas nos rodeando o tempo inteiro. Certo? Uma das maneiras para romper as nossas cascas inferiores é começar a agradecer o sol pela manhã. Porque só isso já é maravilhoso. De ter um sol e podermos reconhecê-lo como ele ser uma providência divina maravilhosa. E todas as providências divinas são maravilhosas. A bênção da chuva. Gente, é tão interessante, eu tenho um pequeno jardim, quando chove, parece que o jardim cresce, é uma bênção da chuva, uma dádiva divina, a possibilidade de crescimento, de alimentação, que é fundamental para a nossa vida, enfim, facilidade das cooperações. Meu Deus do céu, o que seria de mim se eu não reconhecesse tantas ajudas que eu recebi de todos os campos à minha volta? Jesus sempre, Deus Pai sempre permitiu que eu fosse auxiliado. O campo das oportunidades, às vezes as oportunidades são tantas que às vezes eu oro pedindo, por favor, me ajude, né, a ter olhos amorosos para perceber as oportunidades de crescimento como espírito, porque elas estão todas aí. Olha, a defesa do amor e o adubo do sofrimento. Quando fala em defesa, é porque nós estamos julgados a intempéries de toda a ordem. Né? E o amor, a consciência do amor nos protege dessa questão. E aí ele fala do adubo do sofrimento. Quando a gente pensar que adubo é feito de fezes de animais, ele está dizendo de adubo como uma coisa mal cheirosa, né? Suja. Né? Então o sofrimento, a princípio, parece ser mal cheiroso, alguma coisa suja, alguma coisa que nos dá um incômodo. Né? Mas ele é adubo. Ele nos fortalece.
Mas veja, se você pegar um adubo, jogar um adubo dentro de uma lata, ficar apenas nessa lata, esse adubo, a única coisa que vai fazer vai ser feder e entrar no estado de putrefação tal que nem ele se ajuda para nada. No entanto, se você colocar esse adubo numa terra que tem sementes a serem criadas, ele vai saber tirar dessa coisa mal cheirosa, que é do adubo, dessa coisa meio suja, nutrientes para poder germinar a planta, germinar a semente. Então, percebemos o seguinte, a questão, quando ele fala do sofrimento, é a mesma coisa. Não é que, quem sofre é que sabe, não. Sofrer por estarmos no planeta de provas e expiações, todos nós vamos sofrer. Estaremos sofrendo. O que fazemos com esse sofrimento que pode resultar em nutrição para o nosso crescimento? Porque há pessoas, e a nossa tendência sempre é essa, de quando recebemos sofrimento, é de nos revoltar. Quantas vezes você fala assim, você ouviu a gente falar assim, te contar, hein? O que eu fiz para merecer um sujeito daquele? O sujeito que faz um trem desse, tem que, sei lá, tem que dar um tiro na orelha dele, dispensar, você já revolta, você já quer combater aquilo que para você representa um sofrimento, não como uma oportunidade de aprender a amar os vossos inimigos, como uma compreensão de entender se há a sua implicância naquilo que você recebe, como um aprendizado para fazer bom uso em outras experiências e transformar em atos de amor. Aí sim, ele é adubo. Ele é adubo no sentido que é nutrição para o crescimento do seu espírito. Se você o trata, ou coloca ele na lata sem que eu possa absorver os benefícios que ele traz, ele vai continuar fedendo a vida inteira. Continuar sendo incômodo para você a vida inteira, e você não vai fazer nada de bom com ele. Recentemente, conversando com um amigo, foi muito interessante conversando com ele, falando de um problema que ele tem ao longo da vida, com a dificuldade que ele tem com a filha. Né? Uma filha muito amada por ele, mas muito amada mesmo. Né? Mas é realmente muito difícil. E muitas das vezes ele confrontava as suas próprias indisposições, porque vai com o tempo a gente, evidentemente, está lutando diariamente para poder vencer as nossas más tendências. Então, às vezes, aquilo ficava difícil e havia um atrito pelos filhos. Eu pensei assim comigo, pensando no meu filho, pensando nas minhas dificuldades, e pensei assim, puxa vida, que oportunidade que esse meu amigo tem. Então, tudo que eu pude dizer para ele, se isso pode, parece até que não disse um consolo, é falar assim, agradece. Agradece de forma a considerar que essa dificuldade que lhe foi colocada tão próxima, que poderia ser apenas um amigo ou um vizinho que ele muda de casa, mas que é como filho, que já está com os laços de amor estabelecidos para favorecer o reajuste com esse espírito, com essa individualidade, agradece a oportunidade. Lembrei do SOS, que foi lembrado aqui pela Alda, né, que a Alice lembrou tão bem também, que é silencia, ora e serve. Né? Vamos, esse que seria um adubo dessas indisposições, essas dificuldades, as problemáticas todas, que se você as trata, se sentindo ferido, se rebelando, querendo alijar-se dela, é como se colocasse adubo numa lata e guardasse dentro do armário, vai feder o tempo todo e não vai fazer benefício para ninguém, só vai juntar mosca. Mas se transformar esse adubo num campo fértil, pode florescer amor. Cabe a nós saber o que fazer. Não é sofrer a vida inteira. Adubo não é isso. É transformar o sofrimento. Então, a nossa capacidade de transformar o sofrimento é que vai nos auxiliar, que vai verdadeiramente nos estabelecer a nossa comunhão com Deus Pai, com Jesus. Né? É isso que eu queria fazer, o carinho das mensageiras de Jesus, evidentemente, nós somos sempre abençoados, não é que eu vejo a fala da Alda, de o nosso querido Valdemar, que na semana que vem estará aqui conosco, se eu não me engano. Não, eu acho que é daqui a 2 semanas, eu tenho que olhar a tabela. E tantos outros que nos trazem palestras tão maravilhosas, conhecimento, né? Toda essa equipe, não é que a gente lembra de Chico, não é que a gente lembra de Gandhi, a gente lembra de tantos que nos trazem auxílio, tantos mensageiros de Jesus nos seus atos e nas suas falas, né? A gente fala, puxa vida, nós temos todo o ferramental, né, para abrir a nossa porta sagrada para a comunhão com o divino. Experiência diversa. Todavia, somos constrangidos a romper, a nós mesmos, abrirmos a porta, os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Assim como a semente, nós temos todas as ferramentas, saibamos utilizá-las, né? Saibamos utilizá-las para romper os envoltórios inferiores para a luz divina. Então, cabe a nós. Nada. Gente,
um comparativo rápido na oração que Jesus nos ensinou, que fala assim na terra como no céu, né? Também no céu não tem cafezinho de graça. Né? Não há ato sem consequência. Né? Então, se aqui na terra a lei de você só progride socialmente, economicamente, tal, se você trabalhar, você só progride espiritualmente se você amar. O que é de comum nessas duas questões é o trabalho, é a dedicação. Mas isso é o comum. O objetivo desse trabalho que diferencia do crescimento pessoal, que resplandece, que envolve o crescimento material, é trabalhar no amor. É diferente, porque se você trabalhar também contra o amor, você pode crescer materialmente, mas não cresce espiritualmente. Mas o que vai promover o seu crescimento e o que verdadeiramente importa é o seu espírito imortal. Isso vai refletir em todo o seu ferramental, ou seja, no seu corpo, nas suas relações, nas pessoas, que são ferramentas para o seu crescimento. Na medida que você cresce, que você transforma os sofrimentos em aprendizado e não permanece nele, né? Você influencia todos os outros aspectos. O que é de comum com o ordinário da terra? Trabalho, disposição, ação de abrir a porta sagrada, construir no seu íntimo os valores que verdadeiramente contribuem ou favorecem o crescimento do espírito eterno que você é. Então ele fala, as inspirações e os desígnios do mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Olha que coisa interessante. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entregamos-nos cada dia às realizações novas de Deus instituídas a nosso favor. Só queria fazer um comentário aqui, que fala assim, cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores. Ele fala, guerra de nossas criações inferiores, né? Que às vezes por que se estabelece guerra? Porque na medida que nós vamos abrindo um pouco as portas para as questões mais superiores, fatalmente, vocês já devem ter percebido isso, nós vamos entrar em algum confronto com algum tipo de escolhas que tenhamos feito de nível inferior. Porque não é possível servir Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Então, nós estabelecemos assim, sempre que você faz criações inferiores do passado, que foram criações inferiores do passado, que você confronta com novas disposições, é como se estabelecesse uma guerra, nós precisamos cessá-las. Colocar em primeira instância, a cada dia, numa luta interna, não guerra, mas numa luta interna, né, da renovação pessoal, abrindo as portas para o sopro do Espírito Santo, em cada atitude. Se antes uma pessoa falava que alguém fez alguma coisa, eu falava, isso é vagabundo mesmo, hoje eu me calo, oro e procuro uma forma de servir. Se eu tiver que dizer alguma coisa, eu vou dizer, é um filho de Deus. Se Deus Pai o permite estar assim, quem sou eu? Que eu crie em mim um envoltório de amor e paz suficiente para atingi-lo, se eu não puder ter uma ação direta para ele, mas eu não vou impor a ele aquilo que eu acho que é bom, porque Deus não faz isso conosco. Cabe a ele abrir as portas sagradas para ele, do seu tesouro. O tesouro dele talvez seja apenas dinheiro, apenas poder, apenas isso e aquilo. Deus respeita, eu não vou respeitar, e ainda assim vou chamar, tem que fazer ele entender, e coloca ele na prisão, tem que... Peraí, calma lá. Nem você consegue ainda. Né? Então ele fala, isso é guerra de criações inferiores, entregando-nos cada dia a realizações novas de Deus, instituídas em nosso favor. Então, a cada dia eu abandono a revolta, em alguma coisinha que seja, na reclamação do bife mal passado ou bem passado, né? Em falar, oh, meu Deus, eu mereço, só sair começa a chover, e eu não levei guarda-chuva, ops! Assim, eu não estou falando algumas receitinhas, me perdoem parecer receitinha, mas algumas dicas que a gente mesmo sabe. Na hora que a gente sabe que a gente está atraindo vibrações e não espírito, quando digo espírito no sentido de tônus, né, de paz e amor ao nosso lado. Quando a chuva caiu, só sair que tem chuva. Oh, meu Deus, ninguém merece, tem que caminhar com um sol desse, aí calor danado. Quando bate a campainha, ixi, lá vem ela, a sogra. Opa. No mínimo calar. É que nem aquele amigo que levou 1 ano para parar de falar palavrão
Levou 4 para parar de pensar. Se a gente não começar a parar de falar, a gente não vai conseguir parar de sentir. Existe uma ação. E isso são questões instituídas a nosso favor. Preservando, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Então, gente, é isto aqui que nós acabamos a nossa leitura de hoje. Estamos aí abertos, né? Se vocês quiserem fazer algum tipo de comentário, eu gosto muito, como já disse, que vocês comentem, para que a gente torne isso uma reflexão e não né, só eu falando. Por que é bom? Porque as perguntas nos suscitam a pensar. Né? Eu achei interessante, acho que foi a Euna falando que o sopro do Espírito era uma pomba branca. Né? A gente carrega uma série de questões sobre o Espírito Santo na doutrina espírita. No catolicismo achava, pelas explicações que recebia, que era uma pomba enviada por Jesus. Né? Quer dizer, a gente tem algumas coisas que a gente vai pensando, mas se elas tiverem o importante não é o que são o significado que elas têm para nós. Né? Então, todas as ações há de terem significados que contribuam para o nosso crescimento como espíritos eternos. Para isso, necessitamos que abramos. Deixa eu ver. A coisa mais importante é aerar, ventilar os pulmões, que vai gerar toda a cascata fisiológica da adaptação cardiorrespiratória ao nascer. Olha que interessante. Né? Já é o primeiro sopro recebido, né, Cláudia? Quando a pessoa nasce, né? Vai arear, né? Deve ser uma pediatra, né? É assim que fala. Não sei se é assim que fala. Mas é isso. Cabe a nós abrir a nossa porta sagrada dos nossos tesouros, para que a comunhão do Cristo faça parte do nosso tesouro. E cada vez mais a gente suba essas atitudes de amor para os primeiros lugares. Para os primeiros lugares das nossas decisões. E o tempo inteiro estamos cercados pelo Espírito de paz e amor de Jesus, de Deus Pai, que está à nossa volta. E nós podemos reconhecê-lo na medida que reconhecemos a dádiva da chuva, a providência do sol, né? A cooperação dos auxílios, tanto ferramental. Começamos, então, agradecendo o que temos. Né? E aí nós saberemos reconhecer essas dádivas de Deus. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Excelentes reflexões, através do livre-arbítrio, teremos acesso às ferramentas para a nossa evolução. Exatamente. Ele permite que tenhamos acesso. Nós aqui estamos estudando uma forma de tentar apontar assim, olha, só de se agradecer o sol, já estamos abrindo acesso, né, de nossas escolhas. Porque as sugestões de amor estão em toda parte. Se a gente se preparar, nós seremos aptos, abrirmos a porta do nosso coração. Gente, muito obrigado. Vamos chamar aqui agora a nossa querida Lícia, para fazer a nossa oração. Oi, Lícia. Vamos fazer a nossa oração. Tem que ligar o seu microfone. Novata. Aprendo. Ainda aprendo. Né? Muitas reflexões boas, né, Theo? Excelente. Então, vamos, gente, aproveitar isso durante toda a semana. E do nosso coração mais uma vez, colocando as nossas águas aí, pensando em cada um da equipe do Dr. Bittencourt, que nos dá também um passe nesse momento. Respirando fundo, deixando a gratidão entrar em nosso coração. Com os olhos fechados ou abertos, nós elevamos o nosso coração até Deus. E dizemos a Jesus que sabemos que Ele olha em nossos olhos, como foi dito na música, que Ele cuida de cada um de nós. E repetindo, como disse aquele pai no Evangelho, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. E que esse cinturão de luz trazido à informação pela Aldinho, esse cinturão de luz que nos envolve, possa nos fortalecer. E com isso, consigamos abrir as portas do nosso coração para encontrar Jesus. E nesse encontro com Jesus, pedirmos a Ele força para caminharmos, porque sabemos que Ele conta conosco. Não somos vítimas, estamos passando por oportunidades belíssimas de crescimento espiritual, para nos tornarmos seres melhores, podermos tornar-nos, sim, seres dignos de ser chamados filhos de Deus. E com Jesus ao nosso lado, com esse amparo, com essa força, nós conseguiremos subir, galgar cada degrau de nossa vida verdadeira. Que Jesus e o Dr. Bittencourt consiga acesso em nossos corações, para cuidar de nós, e assim que encontre também acesso, para que consigamos levar ao outro a esperança,
a alegria de viver, a coragem da caminhada com Jesus. Que Ele encontre sempre essa disponibilidade para que nós possamos ajudar o outro a descansar. Que o Dr. Bittencourt sempre, a cada dia, encontre acesso em nosso coração, em nossa casa mental e física, para cuidar de nós. Por favor, Jesus, que possamos sim dizer, seja feita a sua vontade. Que essa luz possa permanecer com cada um de nós, e que nós possamos fazê-la brilhar em cada um daqueles que hoje passarem por nós. Que assim seja. Uma excelente semana a todos, com confiança. Um beijo carinhoso para cada um. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus.